Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Panorama. Uma pesquisa divulgada recentemente pelo Instituto ProLivro aponta que mais da metade dos brasileiros tem o hábito de ler. De acordo com o levantamento, 56% dos entrevistados afirmaram ter lido por inteiro ou em partes ao menos um livro nos 3 meses anteriores. Isso significa que há mais de 104 milhões de leitores no país. No Panorama de hoje, nós vamos conversar sobre a contribuição da leitura na formação dos brasileiros. Por que é tão importante cultivar esse hábito? Vamos falar também sobre o papel das escolas, professores e bibliotecas na formação de novos leitores. Para conversar sobre esse tema, nós recebemos 2 convidados aqui no estúdio. A pedagoga Rosângela Torres de Sá, consultora da Fundação de Desenvolvimento Gerencial, e Edemar Cavalcante, coordenador do programa Bibliotecas Escolares Mineiras da Secretaria de Estado de Educação. Muito obrigado pela presença de vocês. O Panorama já está no ar. Bom, eu queria começar a nossa conversa com as damas, com a Rosângela, fazendo uma pergunta básica para você, Rosângela. Por que é tão importante para as pessoas terem esse hábito da leitura? O que isso pode trazer de bom para as pessoas terem esse bom hábito? Bom, primeiro eu penso que é o acesso ao conhecimento, né? Porque o conhecimento ele se faz por meio desse processo de leitura. E é interessante ressaltar que houve, né, um aumento expressivo de leitores no país, a pesquisa Retratos de Leitores mostra isso, mas ainda estamos longe de ser um país de leitores. Eu acho que parte desse processo se consolida na educação, mas também é um processo que inicia lá na família e é para isso, é para ampliar mesmo o universo do conhecimento. Acho que é uma das questões principais. Perfeito. Edemar, e um estudante que lê muito, ele tem chance de ser mais bem-sucedido no futuro? Com certeza, né? Mas eu gostaria de complementar a fala da Rosângela, falando que além do acesso ao conhecimento, também o prazer, né, que a literatura e a leitura literária proporciona. Sim. E em relação a essa questão do estudante ter mais chance de sucesso no futuro? Você acredita que sim? Com certeza. Perfeito. Bom, eu queria mostrar para vocês, a gente vai falar agora sobre justamente a última pesquisa do Instituto ProLivro, que foi divulgada recentemente. Os números são de 2015 e indicam que há 104,7 milhões de leitores no Brasil. Isso corresponde a 56% da população. Na pesquisa anterior, que foi realizada em 2011, o número era de 50%, ou seja, um aumento aí de 6% no número de leitores. Para entender o que levou a esse crescimento, a nossa equipe conversou com Rosana Montalverne, presidente da Câmara Mineira do Livro. Veja só. O que a gente pode considerar que impactou nesse aumento de 6% foram os leitores de Bíblia, né? Foi o avanço do público evangélico que tem lido a Bíblia, que foi o livro mais citado de todos. Temos que também ver que adolescentes, a moçada, está lendo mais. Isso eu acho também bem bom. E isso se deve em função de algumas políticas públicas que têm sido continuadas, como o Enem, por exemplo, né, que é um teste nacional de avaliação que exige dos meninos que eles leiam mais, as próprias formulação das perguntas são enormes. A redação, então isso exige, eles estão se preparando mais. Mas tem um outro lado também de uma literatura, que a gente pode lembrar do fenômeno de Harry Potter para cá, que pegou a moçada para ler. Então, todo mundo que lê aquelas coisas das sagas de lobo, de vampiro, e Game of Thrones também ajuda muito. Então, são fenômenos que a gente percebe. Bom, Rosângela, você percebe realmente esse aumento dos adolescentes aí buscando cada vez mais ler, inclusive com fenômenos internacionais, isso colabora também? Sim, isso a gente percebe, inclusive, dentro das escolas, né? Que às vezes ele lê não só aquilo que a escola exige, porque o que a escola exige, às vezes, vai até para fazer uma prova, mas ele lê porque ele quer, porque ele gosta. Então, por exemplo, o Diário de um Banana, a gente pode ver que os meninos das séries iniciais do Ensino Fundamental 1, a maioria dos meninos leram a série toda. Então, assim, houve realmente essa questão. E um outro livro também muito lido, por exemplo, 50 Tons de Cinza, que foi um livro bastante divulgado. Então, pessoas que estão dentro da escola e que estão fora
também leram. Então, houve esse aumento de fato, né, com relação a essa questão da leitura. Você acha que esse índice de 56% de leitores, Idemar, ele é pequeno, ele está num patamar bom? Esse aumento de 6%, ele é esperado, está dentro do que vocês imaginavam? Sim, mas nós esperamos um aumento ainda maior. Nós temos ainda muito que avançar, né, no desenvolvimento da leitura e na formação de leitores. Então, acho que a gente ainda tem um bom caminho ainda para traçar. Rosângela, em relação às políticas públicas que a Rosângela cita ali, por exemplo, o Enem ou outras políticas que possam ser implementadas para melhorar e para aprofundar esse hábito de leitura, você acha que elas são válidas? O que você teria de sugestão? Sim, eu acho que as políticas públicas são válidas e o que a gente tem visto é que as políticas precisam fazer com que a escola tenha um projeto institucional de leitura. Então, políticas nesse sentido. Então, por exemplo, o plano de desenvolvimento da escola, o projeto político-pedagógico. Então, eles têm que fazer parte, o projeto de leitura tem que ser algo institucional. Então, ele tem que estar desde as séries iniciais até o ensino médio. Então, as políticas públicas, muito nesse sentido, de cobrar das escolas que elas tenham metodologias, forma, aí no caso, né, a própria Fundação trabalha com metodologia, a AGID, que fomenta isso nas escolas. Qual é o seu projeto de leitura? Então, esse projeto é que vai assegurar que a gente tenha mais leitores dentro das escolas. As escolas estaduais de Minas têm algum tipo de projeto nesse sentido, Ademar? Temos sim. Nessa nova gestão, a professora Macaé Evaristo, secretária de Estado de Educação, ela me convidou para coordenar a equipe de bibliotecas escolares mineiras e a primeira ação que nós tivemos foi a elaboração de um diagnóstico para identificar, né, como estavam as nossas bibliotecas e, em função desse diagnóstico, nós proporcionamos a participação de alunos e professores em eventos literários, né, com Vale Livro. Então, o aluno participa e ainda pode comprar o livro. Perfeito, ele troca o Vale pelo livro, leva o livro para casa e muitas vezes é o primeiro livro, né, que os nossos alunos da rede pública têm acesso e têm na sua biblioteca particular. Além disso, nós elaboramos também o Plano Estadual do Livro e Leitura, porque nós já temos o Plano Nacional do Livro e Leitura instituído, e a Secretaria de Estado já formou uma comissão, um grupo executivo para trabalhar o Plano Estadual do Livro e Leitura. Além do Plano Estadual do Livro e Leitura, nós temos também a criação de um catálogo virtual, chama Catálogo Virtual Autorias da Diversidade. Essa é uma política pública inovadora, porque até hoje as políticas públicas, como o PNBE, que manda livro para as bibliotecas, eles mandam pacotes fechados, kits fechados, então mesmo kit ele vai para todas as escolas. Só que nessa nova versão, né, idealizada pela professora Macaé Evaristo, nós vamos elaborar um catálogo virtual. Então as escolas vão acessar esse catálogo e escolher o seu acervo. Né? Cada escola pode escolher um diferente. Cada escola pode escolher um acervo, um livro diferente, compor o seu acervo, né, com a participação de alunos, professores, diretores, pais. Eles vão fazer uma reunião pedagógica na escola para a escolha dos livros. Foi um investimento de R$30 milhões da Secretaria de Estado e nós já estamos na fase de finalizar a avaliação pedagógica, porque nós fizemos uma chamada pública, recebemos 1.365 obras inscritas e vamos selecionar 300. Dessas 300 obras, a escola vai poder escolher o seu acervo. Então, cada escola já recebeu um valor e vai poder dispor desse valor para escolher os livros que ela pretende adquirir. Cada uma montando uma biblioteca diferente. Bacana. Eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito do perfil dos leitores, né? O último levantamento do Instituto Pro Livro perguntou aos entrevistados o que levou você, no caso, entrevistado, a ler o que está lendo atualmente. Veja só o resultado. Para 47% dos entrevistados, o motivo para a escolha do livro foi o gosto ou interesse pessoal. Para 22%, a escolha ocorreu por motivação religiosa. 10% dos leitores afirmaram que o motivo foi a indicação da escola. 8% que estavam lendo para se distrair. 7% por motivo profissional e 5% porque ganharam o livro. Bom, Rosângela, essa mostra aí de que quase a metade realmente quer ler porque gosta, porque coisa, isso é surpreendente para o lado positivo? Você acha que esse número poderia ser maior ainda?
Bom, eu penso que o país ainda pode se tornar um país melhor em termos de leitura, mas já é bastante expressivo, né? E principalmente porque gosta. Eu acho que esse é um fenômeno interessante que está agora, não só porque a escola pediu ou porque... Pois é, a escola está menor, né? Tá O índice menor. daquele que vai ler porque a escola pediu, ele é bem menor do que o livro do que o nível que gosta, vamos dizer. Exatamente. E aí eu penso que entra já uma outra questão também, até que a pesquisa divulgou, foi que às vezes esse leitor que gosta, ele às vezes nem está no meio da escola, né? Ele não faz parte do ambiente da escola, ele está fora da escola. Então a questão do gosto é interessante, e eu penso também que uma questão que pode ter agregado a essa estatística é a questão que a gente tem hoje as plataformas digitais. Então você às vezes lê porque gosta, mas você também tem um acesso mais facilitado. Você está numa fila esperando um médico, ou num ponto de ônibus, ou dentro de ônibus, então você tem um acesso mais facilitado. E se você gosta de ler, você acaba lendo ali naquele momento. Nesse caso, o que você imagina hoje? A internet, ela pode ser um estímulo à leitura ou pode ser uma concorrência que tira um pouco os leitores? O Edemar também pode falar sobre isso, que ele está querendo aqui, já piscou para mim, eu já vi que ele quer comentar isso. Eu penso que a internet ela tem colaborado, sim, com esse fenômeno de aumentar o número de leitores. Mas eu penso que a qualidade da leitura não está boa. Porque às vezes lê de forma rápida, ou então não entendeu direito aquilo que está sendo feito ali. Então é uma leitura que está mais pouco expressiva. Colabora no sentido que você tem mais acesso e tem mais outras formas de ler. Mas a leitura com a qualidade mais baixa, eu penso. Edemar, o que você acha dessa? Eu gostaria de comentar dois fatores. O primeiro em relação a essa porcentagem de alunos que leem pelo gosto de ler. A pesquisa mostrou também que os alunos, as crianças, né, os leitores que leem pelo gosto, eles se inspiraram também, principalmente no público feminino, professoras e mães. Então, a importância da formação do mediador de leitura das nossas escolas, né, que já é uma ação prevista pela Secretaria de Estado para a gente investir na formação do mediador de leitura, para ele dar o exemplo, para ele desenvolver o gosto, né, dos alunos, para que a gente consiga aumentar esse percentual e ter um público maior de leitores que leem por prazer. Tá? O segundo fato em relação aos e-books, eu não acho que ele venha concorrer, não. Eu reconheço a importância do e-book, né, dos livros digitais, e a pesquisa também mostrou que a maioria dos livros digitais lidos, né, pelos entrevistados na pesquisa foram livros gratuitos, livros que foram baixados gratuitamente da internet. Então é importante, mas não toma o lugar do livro, quando o livro é bem trabalhado pelo mediador da leitura, né, isso já na primeira infância, nos anos iniciais do ensino fundamental. A gente precisa ir em casa também, né, quando a gente tem o incentivo dos pais para contar história para as crianças, e estimular a inferência, várias habilidades são desenvolvidas quando a gente trabalha a leitura já nos anos iniciais. Agora essa questão que você falou aí dos e-books. O e-book é o livro na plataforma digital, mas e as outras coisas que às vezes tiram a atenção do jovem, como as redes sociais, por exemplo? Isso pode prejudicar? Pode ser uma concorrência? Perfeito. A pesquisa inclusive mostrou que as pessoas que responderam que não leem, elas não leem e alegam falta de tempo. E quando pergunta-se o que é feito nesse tempo, eles responderam que eles estão nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, várias redes sociais, interagindo pelo celular. Então, assim, eu não vejo como uma concorrência, mas eu vejo que são espaços que podem caminhar paralelamente. Quer complementar alguma coisa, Ian? Não, é exatamente isso que ele disse, né? Acho que é interessante essa questão que tem aumentado muito o número de pessoas que não tem tempo para ler, mas por outro lado fica nesses aplicativos que também levam tempo. Então é uma questão assim, é um paradoxo, mas no final é interessante que tem esses dois lados mesmo. Perfeito. A gente vai fazer só um pequeno intervalinho, daqui a pouco a gente continua falando um pouco mais sobre os hábitos de leitura dos brasileiros. Nós voltamos já, não sai daí.